Fala pessoal, tudo bem? João Paulo Melo, aqui para mais um Juris Talk. Hoje com um convidado especialíssimo que vai falar de um tema que eu reputo muito importante para quem gosta de empreender, que é o tema de hub de negócios. Professor, contador, empresário João Montenegro, seja muito bem-vindo aqui ao Juris Talk, João. É um prazer tê-lo aqui. Eu costumo dizer o seguinte, na trajetória da gente, Kelsen também está aqui conosco, Carlos Kelsen. Carlos Kelsen me apresentou a você e eu fiquei impactado com a sua atuação, com o seu hub de negócios. E também sou impactado, viu, Kelsen? Você estava esses dias, antes conversando com ele, com as mensagens que recebo diariamente, que ele faz de curadoria de conteúdo, que é um negócio fantástico, né? Então, eu tenho hoje o Portal Juristec, eu recebo diariamente, João Montenegro e um outro professor também que manda diariamente mensagens para mim. Mas, João, seja bem-vindo ao Juris Talk. Hoje a gente vai falar de um tema muito leve, um tema bacana. Kelsen está aqui para ajudar, é nosso co-entrevistado, mas também co-anfitrião, está trazendo essa pegada. A ideia é que a gente bate um papo. E eu sempre começo o Juris Talk, Kelsen também pode ajudar nesse sentido, perguntando, né, quem é João Montenegro, para que a nossa audiência possa conhecer um pouco você. Né? Quem é o professor, quem é o contador, quem é o empresário João Montenegro, um pouquinho da sua história. Você me disse aqui antes que jogava até futebol. Eu não sei, vamos ver se essa história é verdadeira mesmo. Conta um pouquinho disso aí, João, para a gente. É verdade. Então, inicialmente, agradecer o convite a João, a Kelsen. E é um prazer, né, bater um papo aqui, contar um pouco da nossa experiência, apesar de bastante jovem. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui da nossa experiência nessa nossa trajetória de 34 anos na área de contabilidade. Fantástico. Então, conta um pouquinho quem é o João Montenegro, para a nossa audiência saber por que a gente escolheu, eu e o Kelsen, escolhemos você para ser nosso entrevistado de hoje. Perfeito. Quem é João? João é casado com Érica Tatiane, pai de Juliana, advogada, estudando aí para concurso, e João Pedro, que tem 10 anos. Esse é João, formado, né? Terminei o curso de contabilidade na UFRN, fiz Escola Técnica Federal ainda, ETFERN, depois para a escola, para a UFRN, e também nessa trajetória fui funcionário da Petrobras, assim que terminei a Escola Técnica, passei na Petrobras 17 anos, né, na área técnica, e também nesse período ainda dentro da Petrobras, estruturei o escritório de contabilidade, começando como estagiário e posteriormente adquiri, né, foi passado o escritório, né, do proprietário para mim, disse, eu quero me aposentar e você quer ficar com o escritório? Eu disse, quero. Que massa. Pronto, na mesma hora, disse, no outro dia constituí a empresa e a gente foi embora. Então, esse ano a gente está completando 34 anos. Que fantástico. Agora essa eu também não sabia, tá certo? Tá vendo? Mas eu creio que alguém abriu essa empresa por mim, cara. Porque alguém, né, usou meu nome ali, tal, porque não faz sentido, né? 34 anos e eu com 30, 40 anos agora, né? Então, João, deixa eu até pegar o gancho e aí eu já faço a pergunta direto no ponto. A gente imagina o advogado, imagina processos. A gente imagina o contador, imagina a contabilidade. Às vezes até as pessoas imaginam de maneira simples. Nesse contexto de contabilidade, você hoje, eu confesso que quando conheci seu escritório, eu fiquei espantado porque eu não conhecia empresa em Natal com aquela estrutura. Tá certo? Então, hoje, além da contabilidade, você faz mais o quê? Além da contabilidade, como empreendedor, vamos falar dessa forma, eu sou sócio, né, participo de uma rede de pizzaria, que é a Pizza Hut. Também participo na Vox to You, sócio da Vox to You. E dentro da nossa, que a gente chama do nosso ecossistema, da Montenegro Hub, existem a Montenegro Contabilidade, que é essa empresa que tem 34 anos, completando agora em maio, esse mês. Existe uma outra empresa voltada para a área BPO, né, terceirização, que é a 360 BPO, voltada para o financeiro, rotinas trabalhistas e recursos humanos. Temos uma outra empresa, que é a Montenegro Labs, também chamada de Number Tech, voltada para análise de dados, desenvolvimento de sistemas, e uma outra que está um pouco adormecida, que é mais voltada para a área de consultoria. Então, a gente cria esse hub, né, exatamente para dar essas opções, não somente ao nosso cliente, mas também ao próprio colaborador que chega até nós. Então, eu vivo nesse mundo aí, além, né, da própria UFRN Ainda consegue dar aula. Ainda consigo dar aula, que acho também maravilhoso. É uma forma da gente se renovar, né? Ali
como diz a Leandro Carnal, né? Quando ele começou a ensinar, ele tinha 40 anos e a turma tinha 18. Ele está agora com 60 e a turma está com 17, né? Cada vez mais. Mas é um momento de você ali estar se reciclando e compreendendo essa juventude. Mas, João, vamos lá. Eu sou um curioso, tá? Que você já fez a pergunta, já trazendo os elementos, mas eu acho que lá no comecinho tem um quê dessa história aí que eu acho que é importante no nosso público, nossa audiência. Você falou que entrou como estagiário no escritório e depois adquiriu o escritório e passou a atuar no Montenegro. Isso é muito relevante, né? Ou seja, isso é muito relevante, isso não é comum, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, só para a gente, como audiência, entender que esse ciclo da história de cada um, ele é muito particular, mas muitas vezes traz ensinamentos. Então, assim, como é que o João estagiário transformou-se no João dono de um escritório de contabilidade? Bacana. Então, por exemplo, eu trabalhava na Petrobras e eu trabalhava 7 dias, folgava 7. Então, na minha folga, em vez de descansar, assim, tipo praia, naquela época, isso 83, 84, tal, 85, 90, em vez de ir para a praia, né, eu já estava fazendo universidade e fui procurar um estágio, né, de contabilidade, ou seja, na minha folga, em vez de ficar parado em casa, alguma coisa assim, eu fui estagiar. Passei 2 anos estagiando, não recebi uma bolsa sequer. E uma curiosidade, quando eu fui primeiro dia de trabalhar, o senhor lá disse, seu João, o nome dele inclusive, disse: João, tem um problema aqui. Eu disse: qual é? Ele disse: eu não tenho birô nem cadeira para você. Eu disse: não tem birô nem cadeira? Ou seja, eu ia estagiar sem receber nada e eu não tinha birô de cadeira. Em pé. Eu fui lá ali na Movet, na Alexandre de Alencar, e comprei um birô e uma cadeira. Quando eu cheguei, ele disse: tem outro problema. Eu disse: qual é? Ele disse: a gente não tem máquina, porque naquela época o escritório de contabilidade não tinha computador. Era máquinas e tal. Eu fui lá e voltei, comprei uma Divisuma, a máquinazinha e tal. E de tanto eu errar lá na soma, eu comecei a comprar também o papel. Para não dar prejuízo ao negócio. Então, eu passei 2 anos sem estagiar. E ele me deixava lá, somando os extratos, aquela coisa toda. Mas, quando ele me ofereceu o escritório, eu tinha pouco, né, conhecimento na área de contabilidade, mas tinha um rapazinho lá que era muito bom em contabilidade. Ele, inclusive, era economista de formação. E, na mesma hora, eu olhei para ele e disse: quer ser sócio? Vamos ser sócios, nós dois? Ele disse: vamos. Eu disse: pronto, está fechado. 60 mil, 40 seu, e vamos começar. Então, aluguei uma sala lá no Barão do Rio Branco, na Avenida Rio Branco e tal. É tanto que até hoje eu digo aos alunos: olha, se vocês puderem começar sem até receber bolsa, que deveria até pagar uma bolsa, você, em vez de receber uma bolsa, deveria pagar a empresa uma bolsa, né, porque realmente é uma abertura, é um conhecimento assim, interessante, gigante, né? Se a gente analisar o aspecto investimento, você, como estagiário, fez o investimento no papel, você fez o investimento do seu tempo, então você já colocou o negócio naquela época. É verdade. Olha que fantástico. Coisa maravilhosa, né? Você imagina, a gente que hoje proprietário de empresas sabe que isso é um investimento. Exato. Ou seja, você investiu não só no seu aprendizado, que é exatamente isso que se coloca para os estagiários, né? De que você, ao fazer um trabalho voluntário, na realidade, você está investindo no seu aprendizado, que é muito rico, né? Porque, infelizmente, a universidade não consegue fornecer a prática. E, além disso, investiu no escritório. Perfeito, ou seja, exato. Então, realmente, o proprietário do escritório, o seu João, já sabia o potencial do João estagiário para fazer isso. E aí, a coragem, né? E olhando aqui para essa mesa, eu estou vendo que, sendo o João, é coisa boa, né? A gente está vendo que veja os caminhos, né? É coisa boa. E aí você fez esse investimento, saiu, e como é que foi essa jornada inicial? Porque isso também é um ponto importante. Exato. Então, nesse primeiro momento, ele permaneceu conosco, né, lá no escritório, o seu João, porque tinha carteira, toda aquela clientela, e não poderia simplesmente abandonar. Passou um tempo ainda conosco, e ao longo desse tempo ele foi se afastando e eu fui assumindo juntamente com essa outra pessoa, que é Marcos, o nome dele. Mais posteriormente, ele precisou sair da sociedade e eu fiquei, aí coloquei depois um irmão, né, e posteriormente hoje é minha esposa, que é minha sócia no negócio. Mas é claro, era um momento, né, totalmente diferente do que a gente tem hoje em termos de contabilidade, mas foi muito desafiador.
E eu trago, né, para hoje exatamente esse ensinamento, no sentido de dizer, aluno, vão para um escritório, vocês queiram ser explorados, queiram aprender cada vez mais, porque é um investimento que vocês estão fazendo. Então, a hora de plantar é agora, para que mais tarde vocês possam colher isso aí. E não pense, eu sei que hoje em dia as dificuldades de transporte, aquela coisa toda, né, de estadia, as coisas estão mais caras e tudo, mas assim, se você puder trabalhar, se esforçar, se doar, né, completamente, sem pensar numa remuneração enquanto você está aqui dentro da universidade, faça isso, porque realmente o retorno no futuro ele vem, né, para essas pessoas que são dedicadas. Eu vejo muito a lógica e uso muito no meu dia a dia a lógica da lei da semeadura. É um princípio de que você planta e ao longo do tempo você vai colher, né, no segundo momento, ou rápido, um pouco mais lento. Essa jornada realmente é muito interessante, né? Você como estagiário começou o seu plantio, né? Perfeito. E a gente vê isso em muitos casos, né? Muitos estagiários depois passaram a ser sócios, depois passaram a ser sócios majoritários, muitas vezes. Então, assim, essa jornada hoje é uma jornada até que muitos têm dificuldade de perceber, né? Mas é uma jornada muito importante, né? Você está falando de 34 anos, né? Isso, 34 anos entre esses movimentos. E isso é um ponto que eu gosto sempre de colocar no Juristalk, exatamente para mostrar a história, os ciclos, né, de positividade que geram de plantação a colheita, esse resultado. Exato. Você está aqui hoje num hub de negócios, né, com essa perspectiva. Mas, dando eco à pergunta de Kelsen, quando é que despertou essa questão, por exemplo, do empreendedorismo? A gente sabe que não vem, né, no começo, né, já nessa história, mas não é uma coisa que a gente reconheça de imediato, né? Às vezes a gente vai demorar um pouquinho. E até direcionado, né? Eu acho que vai sendo criado. Desde quando eu entrei na Petrobras, eu sempre tinha algo que dizia assim, olha, você não vai permanecer por muito tempo. Eu tinha isso, sempre eu pensava em botar, na época, uma empresa distribuidora de bebida, sei lá, eu pensava sempre em alguma coisa, sempre tá? Quieto, né? Sempre quieto, tal, lá, mas lá na Petrobras, aquela coisa toda. Na minha família, nós não temos empreendedores, né? Não temos, entre aspas, porque minha mãe nunca teve um trabalho, um emprego, né? Fixo ali, de estar recebendo, sempre ela vendeu roupa, naquela época você vendia, né? Ali nas casas, nas pessoas e tal, então eu creio que foi um pouco dessa trajetória da minha mãe. Mas, assim, eu tive sempre essa vontade de fazer algo a mais. Na própria Petrobras eu ministrava treinamentos, eu sempre estava querendo fazer alguma coisa diferente do que era somente ali a minha atividade, tá? Então, foi isso que foi me estimulando, né, me motivando a buscar alguma coisa fora. Então, quando apareceu a oportunidade de um PDV, né, aqueles programas de demissão voluntária, surgiu e eu já tinha o escritório, já estava na época também, ensinava, né, porque tem algumas datas erradas aí, porque não bate com o meu... eu estava fazendo conta aqui, mas... Porque não faça conta não. Como contador é você, a gente não vai... Não estou batendo, não. Então, em 1995, né, eu fui convidado a ministrar aula, né, na Unipec, tá? E do professor Jaime Dias ligou e na mesma hora eu tenho essa dificuldade de dizer não, eu disse que aceitava. Ele disse, tá bom, você começa amanhã. E só que eu trabalhava em Macau e trabalhava das 7 da manhã às 17 horas. E a aula às 19 horas. Como é que eu ia chegar de Macau para cá? E aí, avião. E aí a gente teve que ir lá com os colegas, nós tínhamos uns colegas que eram alunos, né, da UNP, e nós compramos um Del Rey. Que esse Del Rey servia da gente saíamos às 17h15 de Macau, Guamaré, e chegávamos aqui às 19 horas na UNP. E quando terminava a aula, 22 horas, a gente se reunia de 22h15, 22h30 e voltava para Guamaré. À noite. Eu não vinha, claro, todos os dias, porque eu só vinha, né, nos dias de aula. Mas os colegas que eram alunos de administração, de formação de executivos, ali na Floriano, eles vinham, né, todos os dias. Então, nós passamos aí uns 2 anos e tal. Mas eu disse, eu queria, né, eu já ministrava treinamentos na Petrobras, alguns treinamentos, poucos, mas eu tinha essa vontade de ensinar também. Então, foi aí que eu, na marra e tal. Foi aí também que eu conheci o professor Lúcio, né, lá, o pai desse jovem aqui, lá, tal, que nas reuniões, quando a gente estava naquele sufoco, nas reuniões lá dos diretores e tal, que eu cheguei a ser diretor adjunto e diretor do curso de contabilidade. E quando terminava as reuniões, a gente tinha que, né, se socorrer com alguém. E eu dizia, professor Lúcio, e aí, o que o senhor achou? Ele dizia assim, olha,
não é difícil não, mas também não é fácil. Aí eu dizia, eu entendi. Aí eu dizia, já entendi. Não é difícil. Eu disse, então pronto, eu disse, mas também não é fácil. Não é fácil não. Acho o meu termo aí nessa... Quem nos orientava depois das reuniões lá. Olha o que é que me chamou a atenção. Era na época da Unipec. Tá certo? Exatamente. Eu tenho 25 anos formado. Vamos parar com essas 5 contas. anos com os direitos. Quando eu entrei era a Unipec. Então começamos a fazer as contas. É bom, João, é tem bom algo parar. que eu tento despertar hoje. Meus filhos, meus familiares, meus amigos, todo mundo, é a leitura. João Leitor. Fale para o nosso público, João Leitor. Eu adoro. Isso aí é a única coisa que a minha esposa sabe que eu gosto de comprar e não pergunto a ela, não peço autorização. Porque fora é único. Somos dois, então, somos dois. É a única coisa que eu também não peço, não. É a única coisa, porque eu gosto de comprar livro, gosto de ter livro, seja no Kindle, seja no físico, né? Gosto de estar lendo constantemente, sempre 2, 3 livros ao mesmo tempo. E o que você lê, né? O quê? Eu gosto de ler, tenho que ler, né? Leio contabilidade, mas gosto de ler sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre tecnologia, sobre filosofia, ou seja, sobre marketing, né? Eu gosto muito da questão do neuromarketing. Então, assim, ali é tudo aquilo que quando a gente fala de Montenegro Hub, né, que as empresas necessitam desse tipo de conhecimento, desse tipo de informação. Então, eu tento ser aquele contador, né, que tenho, claro, hoje eu não tenho mais nenhuma função técnica dentro do escritório, mas eu sou essa pessoa lá dentro da empresa que eu fico buscando novos negócios, essas relações, buscar sempre estar oferecendo algo a mais para os nossos clientes e para os nossos colaboradores, né? Assim, ofertando cada vez mais. Dentro da caixa, mas fora da caixa. Dentro da caixa, Como é que foi essa do João Leitor também, né? Porque eu acho que no final das contas é um dos elementos que gera essa sensação de que a gente precisa estar sempre se atualizando, né? Sempre buscando, sempre conhecimento. Conhecimento é muito bacana. E o livro é um negócio que não se supera não, né? É impressionante, né? Eu estou trabalhando um pouquinho, João, eu me identifiquei muito com você, eu estou trabalhando um pouquinho só essa questão de ler mais de um livro, porque como meu mentor está aqui... ele faz também, né? Não, também. Eu estou tentando ler um livro por vez, né? Então, assim, eu estou tentando, mas é difícil, é um negócio... Eu sempre digo que a vantagem de ler mais de um livro ao mesmo tempo é porque você tem aquele dia que você está pensando com a lógica empreendedora. O livro tem que ser direcionado. Perfeito. Tem o outro dia que você está pensando, precisando relaxar a mente. O livro é outro tipo. Então, às vezes é para isso. Lógico, a gente não pode cair naquela de ler 5 livros ao mesmo tempo e não acabar nenhum. Realmente não entra na contabilidade, né, João? Não tem o número certo, não vai entrar. E tem dia que minha esposa dizia assim, vamos assistir um filme em casa, né? Em casa, deitado. Eu disse, não quero nada não. Por quê? Eu disse, não eu não quero pensar, não quero ter problema não de pensar nada sobre esse filme não. Porque não vai ser legal, esse filme vai trazer algum problema. Deixa eu ficar aqui sem pensar nada, né? Tal. Mas quando você para também, fica olhando pro tempo, ela pergunta, tá pensando em quê? Tá pensando em quê, verdade? Aí começa tudo de novo. Então liga a televisão, vamos assistir. Mas, assim, essa questão da leitura é fantástica, porque traz vários insights. De domingo eu fico deitado, às vezes, numa rede, lendo alguma coisa, e dali eu já fico, aí corro, me levanto, vou pro computador, volto, me deito, aí depois pego um livro, subo, pego outro, volto. Então, ali sempre pensando em alguma coisa. Então, esse aprendizado, essa leitura contínua é absurda. Não para. Quando a gente fez lá aquela reunião, né, que eu encontrei, eu disse, um curioso encontra o outro, né? Porque é exatamente a vida perfil assim. do curioso, exatamente. Mas Mas nessa perspectiva, João, a ideia, na realidade, é assim, como é que você começou a jornada, desenvolveu, como é que você teve esse estalo de pensar em um hub ou de pensar em mais de uma empresa, né? Seja na perspectiva que você colocou de sócio investidor, seja na perspectiva de desenvolvimento de novos negócios, são startups ou negócios mais consolidados, né? Seja na perspectiva de um pouco de sair, né, de duplicar o produto, né, porque você falou da Montenegro BPO, né, então isso também é um trabalho paralelo à contabilidade, mas tem um perfil próprio. Como é que surgiu isso? Como é que você consegue identificar isso? Legal, porque assim, o nosso entendimento é que, né, as empresas ela têm várias dores, necessidades, tá? E certa vez um cliente nos procurou para fazer um trabalho e nós dissemos para ele que era necessário que ele organizasse os seus processos, etc. E aí, quando o cliente volta para casa, para poder organizar os seus processos, ele tem outros afazeres e terminava ele não voltando mais para nos procurar. E aí a gente disse,
eu até ficava brincando que a gente só não estava dando a terceira dose da vacina, né? Mas o restante a gente fazia tudo. Mas é claro, com responsabilidade e com outras disciplinas, outras áreas que sejam ali, né, conectadas, interligadas, né, que tenham sinergia com a nossa. Então, por que a gente não faz isso? Se a gente tem que treinar, às vezes, um colaborador de uma empresa para que ele possa nos mandar determinadas informações, por que eu não vou lá e faço isso por ele? Aí foi quando foi nascendo, a gente começou a perceber essa necessidade das empresas focarem no seu negócio, né? Então, por que João, por que Maria tem que chegar em casa à noite, numa empresa de um determinado porte, e tem que ficar à noite, em vez de estar lá com sua família, descansando, ele tem que estar pagando o boleto. Então, por que ele não terceiriza isso? Então, foi aí que a gente vendo várias outras necessidades do cliente, além da contabilidade, que a gente disse, olha, por que a gente não cria um BPO financeiro, de rotinas trabalhistas, de RH? Por que a gente aqui temos necessidade também, e os clientes têm, de tecnologia, porque a gente não cria, não elabora, constitui uma empresa de tecnologia? Então, foi nessa pegada de perceber, de tentar entregar várias soluções aos clientes, que surge essa ideia de ter, num ambiente único, várias possibilidades de negócio. Então, é bom para o cliente e é bom para a gente também, né? Esse ponto aí... E fora os parceiros, e claro, com os parceiros, né? Porque na área do direito, na área do marketing, então tem áreas que estão ali que a gente está sempre com os parceiros também para contribuir. Então, o que mais nos alegra é estar levando sugestões, contribuindo para o sucesso do nosso cliente. Isso que é o que me deixa feliz e é o nosso propósito, né? Eu tenho batido também nessa tecla e até é um ponto que a gente tem até colocado lá no Seu Rumo, a ideia de que o prestador de serviço, ou o empresário, ou o empreendedor, ou o profissional liberal, ele perceba dores ou desejos do mercado, né? Então, assim, realmente ver isso é uma sensibilidade que ao longo do tempo a gente vai adquirindo, né? Ver as dores e não deixar que essas dores sejam simplesmente ignoradas, né? Então, eu tenho uma dor aqui. Não, peraí. Quem é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar nessa dor, né? Ou seja, e essas dores, na realidade, são a grande força motriz das oportunidades de negócio. Exato. Perfeito. Ou seja, uma dor você procura, né? Desde a época quando ainda tinha aqueles treinamentos de atendimento ao telefone, acho que é da época de Kelso. Atendimento ao telefone. Na minha não, eu li sobre isso. Exatamente. A minha sua não é, mas a de Kelso... E eu ia numa empresa, então quando eu chegava na empresa, ficava na recepção, eu ficava observando aquela recepcionista, aquela colaboradora atendendo ao telefone, se tocava 2, 3, 4 vezes. Então, eu quando eu ia falar com o empresário, eu dizia, olha, por que realmente você não busca um treinamento para a sua colaboradora na entrada? Porque eu percebi ali 5, 10 ligações, ela não atendeu, ela não deu um bom dia, ela não fez isso. Então, sempre eu busquei não só contribuir com a contabilidade, mas enxergar a empresa com várias necessidades, né, e várias oportunidades para a gente. Então, assim, ela como um todo, porque não basta a contabilidade estar boa, não basta o direito estar bom, se a área de venda, se uma recepção, se um cafezinho, né, falando cafezinho, lembrando de Jean, se não está legal. Então, assim, é um todo. Então, isso tem que funcionar, né, de forma completa. Deixa eu trazer essa lógica, João, para dentro da lógica jurídica. Eu sempre digo que toda empresa tem que ter a sua contabilidade e o seu corpo jurídico, tá certo? Eu tenho olhar para a contabilidade também, após lhe conhecer, até ver, você faz a contabilidade em conjunto com as soluções. Como é que você vê isso dentro da área jurídica? A lógica jurídica já está assim ou está muito distante disso hoje? Até conhecer vocês... Eu tinha uma ideia, né, da advocacia ali, né? Mas depois de vocês eu disse, não, eu tenho que correr atrás desses homens. Porque esses homens estão muito adiantados, né? Eles estão muito na frente. Essa turma está muito... Estamos juntos. Eles chegaram com as ideias ali, eu fiquei, pelo amor de Deus, eu tenho que correr. Então eu liguei para Luiz, corri, disse, rapaz, a gente tem que fazer alguma coisa que os homens estão muito adiantados. Então, assim, como você diz, eu acho que são os pilares, né, de uma organização, a área jurídica, a área de contabilidade, agora mesmo a gente está passando por negociações, então é muito contabilidade, é muito jurídico, então são os pilares, e eu entendo também dessa forma, né, de que realmente há uma necessidade de capacitação, né, de muito conhecimento, e que o jurídico eu vejo
com os parceiros, que eles estão avançando nessa área de gestão, né? Não são todos, mas eles começam a entender essa questão de gestão. Eles percebem que ali é um negócio, é uma empresa, né? um CNPJ, né? E buscando ali gestão, tecnologia, né? Investindo cada vez mais. Então, tem que ser essa pegada, né? Porque senão... Eu lembro que na época a gente, né? Vocês da advocacia, a menina da recepção ficava ali olhando todos os processos, né? Tinha que passar e se passar lei do Diário Oficial, marcando ali tudinho, que hoje tudo isso é feito, né, de forma muito mais ágil, né? E as pessoas vão fazer uma outra atividade mais interessante. A ideia, na realidade, João, é o ponto que a gente se conecta, é assim, nós temos hoje um mercado jurídico que precisa receber uma camada de formação empreendedora, ou seja, precisa receber esse elemento, porque vamos dizer assim, o pré-requisito, deviam ser inclusive as matérias básicas de uma universidade, né? Ou seja, primeiro você se forma, empreendedor, para depois você começar a receber a habilidade técnica específica, para depois você ir para o mercado. Mas não, na realidade, faz-se uma entrega de habilidades técnicas específicas, mas esquece que o cara vai cair no mercado, né? Então a gente está trabalhando muito nisso. Nessa perspectiva, João, eu queria entender de você, quando é que você disse assim, rapaz, isso aqui é um hub de negócio, para que a gente possa entrar exatamente no tema específico, ou seja, como é que eu percebo e o que é esse hub de negócio? Quando a gente se depara com um cliente, né, para bater um papo com ele, ou quando ele chega, os clientes existentes, a gente sempre menciona isso, né, assim, de que ali você não está contratando só uma contabilidade, né, você está contratando várias possibilidades de negócio, ali onde a gente pode, né, dirimir tudo isso para ele. E, ao mesmo tempo, também incluindo os parceiros. Então, ali ele está entrando num ecossistema, que a gente disse que da Montenegro, onde a gente vai buscar, né, dentro das nossas possibilidades, várias possibilidades de soluções para ele. Seja na área jurídica, seja na área de marketing, seja na área de gestão, tecnologia. Então, assim, a gente começa a falar com o nosso cliente dessa forma, dizendo, olha, aqui você vai ser abraçado, né, você vai ser amparado em várias outras áreas, não somente contabilidade. Né, porque as áreas hoje são todas interligadas, né? Você não consegue mais falar só de jurídico, só de contabilidade, só de marketing. Uma coisa está interligada com a outra. Então, a gente tem essa consciência e vem trabalhando isso com os nossos clientes, né? Essa consciência desse todo. Eu tenho dito, você falou uma coisa importante, eu tenho usado muito essas colocações do Bauman, né? Da vida líquida, da sociedade líquida, tudo líquido, né? Ou seja, no final a gente virou, né, efetivamente um profissional líquido, né? Que a gente consegue transitar ou trabalhar em várias áreas dentro da perspectiva de adaptabilidade, né? Na realidade é uma grande adaptabilidade, né? Ou seja, a gente tem isso. Bacana. Lá na universidade, inclusive, eu ensino a minha disciplina, onde eu sou titular, é contabilidade tributária. Mas tem outra disciplina que eu gosto pra caramba, que eu ensino, que é empreendedorismo para contadores. Então, a turma, para você ter uma ideia, não sei se é só por causa... E eu digo que não, Kelson. A área está mais avançada que a jurídica, de cara. E aí, às vezes eu até vejo algumas pessoas dizendo assim, olha, só porque ele tem esse rostinho bonito que dá muito aluno na turma dele. Eu acho que até fica assim um pouco triste. A nossa turma agora são 53 alunos numa disciplina complementar. Você acredita? Você é um artista, viu, esse menino? Eu fico até chateado. Às vezes eu passo o final de semana chateado. Que a gente aprende com ele. Exatamente. Eu passo às vezes o final de semana chateado, porque uma vez eu passei e ouvi um aluno dizer assim, olha, só porque ele tem esse rostinho bonito, as pessoas procuram ele. Então, o que acontece? E aí eu digo exatamente isso. Eu disse, olha, não se limite, né? Ou seja, se o nosso curso não ensina sobre gestão de pessoas, que não temos na nossa grade, né? Não vai ter nenhum curso completo, que tenha tudo. Sim. Se o nosso curso não ensina sobre gestão de pessoas, se o nosso curso não ensina sobre marketing, claro que na disciplina de empreendedorismo eu falo sobre tudo isso. Mas se nosso curso não tem, gente, se não tem uma estatística avançada, uma programação avançada, o que for, não se limita à nossa grade, não se limita ao que está lá escrito. Você vai buscar em outro curso. Se você não for assistir a aula no outro curso, você busque no YouTube, em qualquer outra coisa. Você não pode ficar limitado ao que, né, o MEC diz que você tem que estudar contabilidade, porque o mercado exige muito mais do que isso. E cada vez mais é comum os alunos de contabilidade, como também do jurídico, de qualquer área. O cara do jurídico, eu tenho lá aluno do jurídico que trabalha com tecnologia, que é diretor de operações da área de marketing.
Perfeito. Quer dizer, porque se diz que muitos, né, de nós que concluímos um curso, nós não vamos atuar diretamente naquele curso, né, naquela área ali, vai trabalhar em outros. Porque as empresas têm essas necessidades, né? Dizer, João, estou precisando de você agora de fazer uma expansão na área X. Então, você vai ter que avançar naquilo ali. Então, o conhecimento é muito amplo hoje, tá? Então, por isso que eu bato muito nisso. Olha, vai buscar vários conhecimentos para que você possa ser um profissional de sucesso. É impressão, João, desde o início você já tinha essa lógica, ou você, quando concluiu, você já pensava só contador, contabilidade, de forma exclusiva? Você já tinha essa amplitude de informação, de lógica, né? De informação eu sei que não, que hoje a gente sabe que é ilimitado isso. Como eu falei, né, desde a época lá do curso, né, atendimento ao telefone, né, Certo. eu já pensava mais num todo. Perfeito. Mas, claro, que ao longo do tempo você vai se aprimorando, você vai lendo mais, vai também percebendo as tendências, as mudanças, e você vai caminhando nessa linha. Né? Mas sempre eu tive essa preocupação de entender que eu não poderia somente contribuir, né, com o cliente, mesmo sendo contratado para contabilidade, mas eu poderia contribuir com várias outras né, só indicar. Olha, procura o Dr. Kelso, procura o Dr. João. Isso já é suficiente. Isso já me... Né, tal. Isso é muito bacana. Então, você entregava muito mais do que a exato, contabilidade. Esse é que é o detalhe, né? E é onde Mário Sérgio Cortella até diz isso, né? Porque a pessoa jurídica mediana, ela cumpre o contrato. É chegar às 8 e sair às 18. O diferenciado, ele começa onde o seu ponto de partida é o meu inicial. Então, e aí eu bato isso muito com os alunos, né? Dizer, olha, você tem que ser diferenciado, você tem que fazer mais, você tem que fazer mais. E a questão da semeadura. Faça agora, é hora de você se entregar. Não ache que a empresa está te explorando. Você queira ser explorado. Eu digo lá, queira ser explorado. Queira ser explorado, porque só quem ganha é você. Mas, assim, então a gente vem sempre nessa fala para poder... É o que a gente acredita. Né? Eu vou tergiversar um pouquinho, porque eu acho que esse tema é interessante. Porque a gente vive uma cultura ainda, e a gente não pode fugir muito dela, né, em que o empreendedorismo ainda não é valorizado tanto que a gente entende que deveria, né? Então, as relações ainda são muito arraigadas na ideia de explorador, explorado, quem tem sucesso fez alguma coisa errada, e prosperidade é para poucos, e coisas que eu acho que, de certa forma, influenciam. E no ambiente da universidade ainda tem também muito isso, né? Eu queria saber, assim, como é que você vê essa questão? Eu sei que é um pouco mais profunda, mais filosófica, né? Mas como você tem um arcabouço, como é que você vê essa questão, por exemplo, do empreendedorismo no Brasil, de uma forma geral? De uma forma geral, a gente diz assim, se a gente for pensar nas dificuldades, né, de empreender no nosso país, a gente não sai de casa. Né? É tanto que lá na universidade eu falo, e depois eu digo, ei, gente, esqueça o que eu falei. Vamos continuar empreendendo. Né? Porque a gente, evidentemente, tem que mostrar que as pessoas saibam, né, que não é fácil, né, que tem muitas dificuldades, mas, assim, existe também, naquele mundo de dificuldade, existe muitas oportunidades. E lá na sala de aula eu até uso um livro muito legal, que é Oportunidades Disfarçadas. Então, esse livro é fantástico. Qualquer página que você abrir tem a história de uma grande empresa, seja uma oportunidade disfarçada na crise, no sofrimento, na falta de recursos. É incrível esse livro, eu sempre uso muito esse livro. Então, assim, cada vez mais que a gente observa a dificuldade, quando a gente para um pouquinho, né, porque tem uma frase que diz assim, aos poucos o escuro é claro. Então, quando a gente está aquela complicação, aquela dificuldade, calma que a coisa vai clarear. Então, assim, sempre existe muitas oportunidades. Então, é muito difícil, é muito complexo, né? Eu comecei até a linkar a história aqui, lá, uma vez em sala de aula, a história do Rio Grande do Norte, mas depois a gente diz, olha, gente, esqueça, porque nós estamos aqui e a gente vai sobreviver aqui. Então, a gente vai encontrar muitas oportunidades aqui. Né? Por isso que a gente via muitos estrangeiros vindo para cá, a gente às vezes não entendia, mas dizia, cara, vocês têm aí, tem 1000 oportunidades nessa cidade. É assim que funciona. Eu imagino realmente que é essa ideia também. Eu tenho essa tônica, a ideia de que a gente tem um país que não valoriza, isso é verdade, é fato, infelizmente a gente não é valorizado. É um país que é difícil empreender, porque a teia de burocracia, por exemplo, de dificuldades, de tensionamentos nas relações é muito grande, né? Então, o tensionamento da relação, por exemplo, Estado, fisco, contribuinte, tensionamento das relações de trabalho, tensionamento das relações até de estágio, né? Exato. Infelizmente. E isso é complicado porque a base de uma empresa são as pessoas, né?
Mas, ao mesmo tempo, né, aquela ideia que você falou, né, eu uso outra também. Eu disse, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, assim, é um país de muita oportunidade. Muito vibrante ainda, né? Pode ser que mude, mas eu acho que é muito vibrante ainda. Então, eu tenho essa mesma percepção de que a gente está diante de um país difícil de empreender, mas com muitas oportunidades. E lá no curso, eu até lembro, eu disse assim, olha, a ideia dessa disciplina de empreendedorismo é despertar, né, que existe não só um mundo público, mas existe esse outro lado, esse outro mundo. E mesmo que você não venha constituir, né, porque empreender não é só ter um negócio, mas tem a ideia, né, também, né, do intraempreendedorismo. Sim, é você ser empreendedor da sua carreira. Então, se você for para a área pública, para a área privada, ser um colaborador, você tendo esse espírito empreendedor de você cada vez mais se capacitar, querer crescer, apresentar mais para a sua empresa, contribuir cada vez mais, você é um empreendedor. Sim. Então, não necessariamente precisa ter um CNPJ, né, para que as pessoas despertem essa vontade de aprendizado, né, de conhecimento, né, para poder, né, levar isso para a sociedade. João, em termos de empreendedorismo, o que é que falta no hub da Montenegro? Eu estou querendo saber para futuras parcerias, né, João? Sim, então claro. A gente já tem que pensar nisso. Deu para perceber aqui, né? Você viu, né? Esse menino é trabalhoso. Esse menino, ele quando começa a anotar aquela... Exatamente, ele vai anotando. Estou tentando ver se eu... Perguntas objetivas, cada um tiro. Pá! Só pá. Não, a gente sempre está aberto. E, por exemplo, essa semana mesmo eu estava conversando com um parceiro nosso na área de marketing, né? E eu dizendo, rapaz, por que você não enxerga aqui? Eu digo sempre que a contabilidade é o sol, sabe? Eu tive o prazer de conhecer um pessoal de Pau dos Ferros, do IFRN lá, do IF. Eles têm um centro de tecnologia com muito conhecimento lá, o pessoal desenvolve muita coisa na área de inteligência artificial. Aí, quando ele começou a falar muito lá do IF, eu disse, não, calma, antes disso tem a contabilidade que é o centro. Porque aqui na contabilidade, nós, como na área jurídica, né, nós temos vários segmentos próximos de nós. Perfeito. E tem uma grande oportunidade para o pessoal de tecnologia, né, para poder dizer assim, vou trabalhar com o Kelso, vou trabalhar com o João, e de repente ali ele tem comércio, indústrias, serviço, tem muitas atividades ali próximas. Então, eu digo que a gente é o sol, a gente ali é o centro, né? Pode dizer assim. Então, a gente está sempre aberto. Eu dizendo para o rapaz do marketing, né, voltando, dizendo, Ayrton, porque você não enxerga, a gente tem muitas oportunidades aqui. Você não pensa em fazer um trabalho, um programa, algum negócio que seja enxuto, que você, né, possa oferecer para os nossos clientes e tal. Perfeito. É esse tipo de coisa. Porque você vai criando aquilo ali e o cliente, né, vai dando mais oportunidade, mais soluções, né, para o nosso cliente. Na área jurídica nem se fala, né? Porque não dá para buscar um jurídico na hora que está lá, chega uma notificação, só etc. Problema, não dá, né? só do problema. É o trabalho preventivo, né? O trabalho, isso tem que ser feito. Eu entendo. E eu acho que é muito... Você falou uma palavra nos trechos da pergunta, você fez assim, a gente tem um ecossistema, né? Então, quando a gente cria um ecossistema de empreendedorismo, de oportunidades, de negócios, né? A gente vê realmente pulam, né, as possibilidades, né? E aí você conecta isso, e esse é o ponto que eu sempre coloco também para os meus colaboradores, quando a gente conecta isso aos talentos, às vontades, aos desejos, às capacidades, às características de muita gente que são muito, né, plurais, e a gente vê muita possibilidade, muita oportunidade, né? Com mais maturidade a gente tem isso. E o ponto que eu queria também, dando eco aí, não falando da possibilidade de parceria, mas também falando, como é que a gente vê, então essa ideia do hub é algo interno, ou seja, das oportunidades que surgiram a partir da Montenegro Contabilidade, e podem se expandir ao infinito, né? Vamos dizer assim. Como é que você... Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa ideia do hub, especificamente, o que é o hub e como ele pode ser esse vetor de atração de novos negócios. A ideia, qual é a visão hoje, a missão, né? A missão do Hub, da Montenegro Hub, é exatamente disponibilizar, né, um hub de soluções empresariais para o nosso cliente. Então, assim, a gente disponibilizar isso, seja através de nós, ou seja, próprio ali, que está nesse sempre, perceba que sempre o cliente está no centro, né? Então, a gente ia botar até a logo da Montenegro ali. Aí eu fui ler um livro chamado Clientividade. Um livrozinho desse tamanhozinho de um cara do Rio de Janeiro. Aí ele disse, não, tudo que você fizer na sua organização
tem que ter benefício, tem que trazer benefício para o cliente. Aí na mesma hora eu disse, pronto, no centro tem que estar o cliente. A gente só pode criar alguma coisa, ser parceiro, fazer parceria com alguém se trouxer benefício para o nosso cliente. Então, o cliente sempre está no centro. Tudo que é feito na empresa, qualquer ação, qualquer melhoria de processo tem que trazer resultado para o cliente. Então, foi aí que a gente disse, olha, não só o que está aqui, mas também os nossos parceiros. Então, a gente sempre procura parceiros, né, seja na área jurídica, na área de marketing, na área de consultoria, pessoas que possam efetivamente contribuir para o sucesso dele, né, para o sucesso do nosso cliente. Essa é a ideia, né, do Hub. Sempre buscando, né, se eu passo na rua e eu vejo um outdoor que está chegando uma nova empresa em Natal e o meu cliente também atua com aquilo, eu já ligo. Você está sabendo que vai chegar em Natal isso aqui? Aí o cliente vai dizer, poxa, mas esse cara não é contabilidade, mas por que você está trazendo isso? Então, percebe? Então, é uma visão assim, né, macro da coisa, do negócio. Evidentemente que você tem, para isso você tem que, né, gostar de ler, estar antenado com o mercado. E, né, de certa forma, até eu recentemente fiz uma aula nesse sentido, né? A gente tendo o cliente como centro, eu também acho que esse é o vetor, né? Quando a gente presta serviços, né? Que no final a gente está dentro do mercado de serviço, a maior parte está dentro do mercado de serviço, né? O cliente é o beneficiário do serviço, né? Seja jurídico, seja contábil, seja de marketing, etc. Quando a gente expande a percepção de cliente também, a ideia, por exemplo, é assim, peraí, quem é meu cliente, né? O cliente final, né, que é o consumidor final, mas muitas vezes eu tenho feito essa reflexão, o parceiro é um cliente. E aí você imagina que o parceiro entra na condição de cliente, traz a solução, muitas vezes, de ajudar outros clientes, mas também se torna um cliente daqueles outros sistemas. Ou seja, você começa um elemento de interconectividade que é exponencial, é infinito quase, né? Ou seja, é um negócio... João, trazendo a lógica do serviço. Eu descobri no mestrado que nosso serviço principal, dentro do escritório da advocacia, é acompanhar processo, trazer... Mas quando a gente passa a olhar o escritório como um todo, a água que é servida é um serviço, o estacionamento que está sendo disponibilizado é um serviço. Então, quando você inclui o cliente aí nesse centro, interessante. Eu nunca tinha visto... sob essa ótica. Né? Porque a gente, em regra, pensa dentro do escritório e diz, que soluções eu vou mandar para o mercado para que o mercado me contrate. Não, você está com o seu cliente, busca as soluções dele já dentro do escritório, não é isso? E, naturalmente, isso amplia para o mercado. Mas essa visão é fantástica. Já tem um terceiro ensinamento aqui que eu já anotei, tá? Já está nas minhas anotações. Serão muitos. Pode pegar a memória aí. Fora que eu já tenho 2 livros para comprar. Eu já tenho 2 livros. Um cliente, como é que é? Clientividade e o outro foi oportunidade disfarçada. Oportunidade disfarçada. Então, mas como, João, hoje é o nosso dia de sorte, eu já vou aqui dizer em público, né, para a grande audiência desse podcast maravilhoso, eu vou lhe presentear com esses 2 livros. Olha aí, agora já tá... Como diz o outro, despiorando. Como tem tá despiorando. Como tem um amigo que diz, olha as coisas melhorando. Olha as coisas melhorando, é verdade. Eu acho fantástico essa ideia da outra troca. coisa, eu adoro presentear. Livro. Pronto, então agora eu adoro receber os presentes de livro. E Luiz Henrique também. Eu notei que ele só gosta de receber. Não, eu gosto também de presentear. Eu vou começar a cobrar, sabe? João, eu vou dar uma sugestão. Em vez de você entregar os 2 de uma vez, você entrega um e diz que depois manda o outro. Eu fiz isso no Natal com meus sobrinhos. Boa ideia. Presente, livros, escolham o que eu compro. Comprei. Perfeito. Quando eu fui entregar, eu digo, tem direito a refil. Refil, gostei. Quem me devolver a informação da resenha do livro, ganha o outro. Tá bom. Teve uma das sobrinhas que já recebeu o 3º. Olha aí, então, é isso mesmo. Isso vale a pena, né? Tava tão fácil. Tava fácil. Não, mas chegou para complicar. Não, mas eu tô inclusive precisando, porque eu não tô, só para deixar claro também, eu não tô com o livro agora na mesa lendo. Acabei de ler um. Mas verdadeiramente, eu acho que em Natal, provavelmente eu fui a pessoa que mais comprou esse livro da Oportunidade Disfarçada. Você acredita? Que fantástico. Porque eu comprei muito desse livro só para entregar. Eu não conheço. Incrível. Esse eu não conheço. Muito legal. João, eu queria só falar um pouco mais na perspectiva do Hub, porque tem a ver com o nosso podcast aqui, o Juros Talk. Você tem ali o Montenegro Labs, né? Ou seja, uma empresa de tecnologia. Perfeito. A gente está aqui dentro de uma audiência que gosta de direito, gosta de empreendedorismo e de tecnologia. Empreendedorismo já deu uma aula. Não esqueça de gestão. E gestão, exatamente. Gestão a gente vai aprender aqui. Exatamente. A gestão... Ele vai ser entrevistado.
vou lá e olho o que ele apresenta naquela televisão, eu saio de lá assim. Eu também saio anotando. Quando ele vai pegar água, eu começo a anotar, sabe? Para ele não perceber. Aí eu vou, quando ele vira, volta, eu viro assim o papel, para ele não perceber. Depois eu vou lhe dizer o café da manhã. Uma vez por mês, um café da manhã. Depois a gente conversa sobre esse tema. Então, tá? assim, ele é o nosso mentor, né? Então a gente sabe que não dá não. Mas assim, da parte de tecnologia também é uma área muito ampla. Como é que você vê esse mercado? Como é que você vê o empreendedorismo na tecnologia, que é diferente, né? Um empreendedorismo mais de startups, né? É um mercado bem interessante. Como é que você vê isso? Como é que o Hub Montenegro vê isso? Olha, desde que a gente começou assim perceber, né, dessa necessidade da contabilidade, né, avançar nos processos, na organização, velocidade, ser mais ágil, a gente teve essa ideia de criar essa Montenegro Labs. Então, hoje, basicamente, essa empresa ela é voltada para um consumo nosso, né, de robotização, a gente chama de RPA, Robot Process Automation. Então, hoje, mais da metade, mais de 50% do que é desenvolvido das tarefas realizadas dentro do nosso escritório é feito já pelos robôs. Produzido, né, por essa empresa aí, tá? Por essa empresa. Ou seja, automação total. lá em cima. Perfeito. E a gente quer chegar no final do ano com mais automação. Então, tudo que eu passo, se eu vejo alguém, né, numa tela do computador, olhando para uma tela, olhando para outra, e tal, comparando alguma coisa, isso não pode. Né? Isso tem que ser feito pela máquina. E tem um livro que é... mais um coach aqui para antes de falar do livro, eu quero saber se há o compromisso também de entregar, porque esses 3 livros aí eu saio daqui... Tá vendo? 3 gols, né, que fez. Né? E tem um livro que é o emprego, os robôs e o futuro do emprego. E ele lá diz assim, eu sempre dizia assim, tudo que é repetitivo tem que ser automatizado. Aí nesse livro ele diz assim, não somente repetitivo, mas tudo que é previsível. Então, se é previsível e repetitivo, a máquina faz melhor que a gente. Então, lá no escritório, a gente tem essa pegada muito de tecnologia, mas eu digo às pessoas, olha, cada vez mais a gente vai precisar de pessoas analíticas. É automatizar aquilo que tem que ser automatizado, porque a máquina faz melhor do que nós. Tá? Não tem dúvida, porque é cansativo, você está comparando uma coisa com outra, riscando, pintando. Risco, né? E gera falha, né? Gera falha demais, para que a gente tenha tempo, disponibilidade para a gente estar indo nas empresas, conhecendo o negócio cada vez mais da empresa, né? Lá, identificando oportunidades. Então, a automação ela vem para automatizar, ganhar produtividade, eliminar erros, risco, etc., e me deixar livre, né? E os demais, para que a gente possa fazer algo que a máquina que a gente não faz, ou possa fazer, mas a gente ainda não tem ainda esse recurso para isso. E como diz uma grande futurista, que é Marta Gabriel, até carioca, ela diz, o que vai restar para a gente é emoção, ética e empatia. Tá? Fantástico. Então, eu quando até nos domingos eu procuro tomar café hoje pela manhã para aprender. E com quem eu tomo café pela manhã no domingo para aprender? Perfeito. Com esse doutor aqui. Doutor verdade. Rapaz, tomamos um café um dia desse que eu saí preocupado de lá. As ideias estavam... Ao contrário. Isso é fantástico. Ao contrário. Então, assim, porque a máquina vai fazer isso. Então, a Labs ela vem para isso, para automatizar cada vez mais nossos processos. Então, depois, vocês querem bater um papo com o menino lá, a gente vem fazendo coisas maravilhosas e que no futuro a gente pensa, claro, em jogar isso para o mercado, né? Mas, num primeiro momento, a gente está usufruindo, né? E automatizando essa nossa área. É um laboratório, né? É um laboratório. Deixa eu aproveitar a oportunidade. Aí isso aqui é consultoria pura, né? Sim. Qual o momento já é mais caro, que né? João Montenegro deixa de fazer o operacional? Eita, essa pergunta... Tá certo? E passa a fazer um outro tipo de operação, que é enxergar as oportunidades, é visualizar isso. Qual o momento? Tá. Deixa eu fazer só um eco aqui, antes de você responder essa pergunta, que realmente esse rapaz está... O dever de casa dele é tiro... Você não percebe que sempre dou uma olhada aqui para ver qual é a próxima? Eu ia ecoar, João, o seguinte, a gente tem hoje uma realidade que se discute até na perspectiva do empreendedorismo, a ideia das automações e da inteligência artificial. Perfeito. E foi fantástico que você colocou, porque você diz assim, olha, vamos automatizar e vamos deixar na tecnologia aquilo que é repetitivo e previsível, mas vamos trazer muito mais humanidade. Sim. Porque empatia, ética e criatividade, né, que eu acho que é o que ela usa também,
Só o humano consegue, né? E assim, Perfeito. a gente sabe como empresário, por exemplo, que um dos grandes problemas que a gente tem hoje é exatamente esse. Às vezes falta empatia, falta comunicação, falta os alinhamentos, porque eu sei fazer o trabalho, mas às vezes eu não me alinho tão bem com o cliente, aí o cliente acha que eu vou fazer uma coisa, eu não vou... Perfeito. E aí falta tomar o café, falta almoçar, falta alinhar, falta ter uma reunião mais longa. Ouvi-lo. Tem né? cliente que chega no escritório, né? Eu sei que ele não teve... Todo mundo tem seus defeitos, inclusive ele é americano. E ele Não acredito. ele passa 2 segundos falando de contabilidade. Perfeito. Aí eu chego no corredor, a gente passa 1 hora falando e aí, como é que tá? Série A, Série B, Série C, Série D. Rapaz, a situação tá assim, não sei o quê. É 1 hora conversando e tal. Quer dizer, eu tenho que ouvi-lo e ele também vai me ouvir. Claro. Então, assim, é esse tipo de empatia, né, de relacionamento que faz cada vez mais forte essas nossas Mas relações. a gente vai aprendendo que a conexão de confiabilidade técnica, às vezes é um detalhe. Um detalhe, perfeito. Por isso que lá também na universidade, lá dentro do escritório, a pergunta de Kelson, né? Como foi dizer, O momento em que João saiu da operação. após uns 3 anos ou mais. Ou seja, quando nós, nessa mudança, né, de criar o Hub, essa coisa toda, nós criamos lá na empresa um conselho e a primeira coisa que os caras fizeram foi me tirar de qualquer coisa. Sim, então, nós temos aqui então o Steve o Jobs. Jobs. Você tá vendo, Exatamente. não? Fez. E a roupa? Já tem, exatamente. Perfeito. A lógica, A clara, roupa, clara, calçadinho. clara. Não é à toa que eu vim assim. Então, o que acontece? Então, o pessoal já me tiraram. Eu já vinha, claro, não com tanta atribuição técnica. Hoje eu não tenho nenhuma atribuição técnica. Fantástico. Então, se eu passar 6 meses fora, o negócio roda normal. Fantástico. Então, o que é que eu faço hoje? Faltando só os novos negócios. Só novos negócios. Então, olha só qual é o que é que eu faço hoje? Primeiro que eu fico hoje num local junto com o pessoal de tecnologia. Então, hoje, meu espaço de trabalho são com o pessoal de tecnologia. Acredita, Jean? Pode acreditar. É verdade. Com o pessoal de tecnologia. Tá lá sentadinho com eles. E pensando em novos negócios, novas oportunidades, pensando em automação, pensando quando eu passo em cada setor, olhando, verificando se efetivamente aquilo está sendo feito manual ou não, incentivando, criando, por exemplo, de toda segunda-feira eu tenho de 8 às 9 horas da manhã, toda segunda encontro que a gente chama de Montenegro, os líderes da Hub Montenegro, para falar só sobre gestão de pessoas, de relacionamento, fazendo com que nossos líderes cada vez mais queiram, gostem de lidar com pessoas, porque sem as pessoas a gente não vai para local nenhum. Engajamento. Né? Porque tecnologia, né, como a gente está discutindo até aqui, né, eu compro uma máquina, eu compro um microfone desse, é fácil, vou ali, faço um financiamento, compro, é tranquilo, mas e o operador? E as pessoas? Então, a coisa são as pessoas. Então, quando a gente fala, até digo lá na universidade também, de quanto mais a gente fala em automação, IA, etc., mais a gente vê a força das pessoas, né, do relacionamento. Isso que faz né, as coisas prosperarem. Então, eu não tenho, Kelson, nenhuma atribuição técnica, né, então, mas eu sou essa pessoa lá no escritório, tem que sobrar alguma coisa para eu fazer também, né? Para ficar relacionando, criando, dizendo que eu vou fazer um podcast, participando desse trabalho. Assim, eu tô assim, onde eu passo esses últimos tempos, eu venho falando de um negócio chamado Seu Rumo. Pelo amor de Deus. Rapaz, e eu até já falei com o Luiz, rapaz, eu tenho aqui a nossa Academia Montenegro, mas esse negócio de seu rumo, esse seu rumo também pode ser para muitas, seu rumo na medicina, seu rumo na contabilidade, seu rumo tal. Aí Luiz disse, rapaz, por que você não senta com os meninos? Os meninos. Eu gostei. Essa parte é boa. Foi boa. E bate um papo sobre... Porque o que vocês estão fazendo com esse trabalho, esse projeto do Seu Rumo, é algo que, se tivesse na nossa época, era um norte gigante. E a gente sai batendo cabeça. Como você mencionou, a gente não tem aula sobre isso, sobre gestão, sobre empreendedorismo. Você sai com aquelas habilidades técnicas, né? As hard skill, mas comportamento, de gestão, de gerenciamento de pessoas, gestão. Nada disso tem. E aí fica batendo a cabeça, né? Desnecessário. A área jurídica batia a cabeça. Pronto, não bate mais. Área jurídica. Porque é só ajuizar, procurar né? seu rumo. A gente sabe preparar uma petição inicial. Mas aí pergunta assim, quanto cobra? O aluno não vai saber isso, tá? Então, é esse o detalhamento. E a lógica da Seu Rumo é exatamente essa. Fantástico. É dizer o seguinte, a universidade deu a parte técnica, agora o mercado precisa ser observado, estudado, até porque eu diria que a universidade transformou a minha vida como pessoa, mas o mercado chacoalha de uma forma que
Ou você decide aprender mesmo para valer, ou você vai ser engolido por ele, né? Mas eu tenho uma absoluta certeza que os alunos, né, os entrantes na área jurídica, ou aqueles que ainda estão, né, nos seus primeiros anos, ou até mesmo aqueles que já estão mais na frente, né, que aprenderam tal, tem essa oportunidade com vocês, assim, gigante. Mas é exatamente isso. Você imagina o seguinte, qual é a proposta que a gente colocou na mesa? E essa proposta agora apareceu, né? A gente entender o ciclo, né? Buscar as referências práticas, reais, né? Porque a formação empreendedora ela não é pautada em teoria, é pautada em prática. Então, a pergunta de Kelsen, na realidade, é uma pergunta seu rumo. Perfeito. Por quê? Porque eu tenho ali em João uma pessoa que, por exemplo, eu não consegui ainda, né? Ainda, eu vou usar essa palavra também, Kelsen talvez esteja mais próximo. Todo sábado essa pergunta é repetida na minha agenda. Como sair da operação? Como sair da operação? Por isso que eu fiz questão então, por exemplo, hoje é uma pergunta que os gestores com um pouco mais de experiência se fazem. E as histórias, elas servem exatamente para isso, as referências exatamente para isso. Ou seja, como é que a gente faz, né? Poder estar tranquilo, né? Sem uma... Não ter o peso na consciência de não estar dentro do escritório pensando no processo, mas sim... E de certa forma tem a ver com as realidades, porque assim, é o melhor no melhor lugar. Né? O meu lugar hoje, muitas vezes, não é um lugar de produtividade. Eu estava escutando uma entrevista de Justo, ele disse assim, Justo, você está desenvolvendo isso aqui? Não, agora eu só participo de conselhos de administração. Aí ele disse, sabe por quê? Porque eu não tenho mais, muitas vezes, know-how, não tenho mais saco de estar gerenciando a agenda de compromisso, etc. Mas eu achei interessante, ele fez, eu tenho know-how. know-how, que danado é know-how? Ele disse, eu sei quem faz. Perfeito. Na lógica do Ford, ou seja, assim, eu não sei fazer não, mas eu sei quem faz. Claro, e não é fácil. E não é fácil depois de muitos anos ele tem essa capacidade. Então assim, é a pessoa certa no lugar certo. Então, às vezes você ainda está naquele operacional, de repente você não está em termos de tecnologia, ou em termos, né, de velocidade mesmo, aquela paciência, aquela coisa toda, então você vai terminar atrapalhando aquilo ali. Então você tem que ir para uma posição que efetivamente você contribua, né, mais, ou seja, você tem que perceber isso. Então eu percebendo isso, hoje eu não faço uma contabilidade de uma empresa, eu participo de várias reuniões, né, porque eu gosto e alguns clientes também, vai participar, eu falo com todos os clientes, vou lá, converso com todos eles, mas mais no sentido de estar percebendo naquela fala oportunidades, né, para o próprio cliente e para nós, ou seja, para contribuir, né, para dizer, olha, eu percebi ali isso, eu percebi ali isso, eu percebi que ele estava meio chateado, eu percebi que ele estava precisando de... Eu acho que ali faz sentido um BPO, ali faz sentido a gente automatizar mais aquela atividade dele. Então, esse é o meu papel. Então, eu não estou mais ali dentro do dia a dia, não, tá? Do operacional. E eu não tenho mais essa consciência pesada, porque até um tempo desse atrás, quando eu chegava sábado e domingo, olha, quando eu viajava, pode acreditar, eu viajo pouco, claro, mas quando eu viajava, eu só ficava tranquilo na viagem depois das 18 horas. Sabe por quê, doutor Kelsen? Porque era a hora que estava acabando o expediente. Para mim, naquele intervalo, de 8 da manhã às 18 horas... Era tenso. Não, e era naquele sentido de dizer assim, eu estou fazendo algo errado. O que o Kelsen mencionou aqui. Parece que eu estou fazendo algo errado. Enquanto as pessoas estão lá trabalhando, eu estou aqui olhando para a praia. Isso é errado. Aí quando estava 18 horas, pronto, está todo mundo igual a mim. Então... Tá ótimo. Agora eu estou livre. Estou livre. Agora eu posso me divertir. O próximo Happy Hour Empreendedor da Seu Rumo, para os nossos colegas que têm escritório, é exatamente nesse sentido. Para que a gente possa aprender a sair da operação, vender o negócio, defender o negócio, representar. Porque no final, você falou Jobs, né? O Steve Jobs foi exatamente isso. Ele foi tirado, foi historicamente foi bruto, mas depois ele percebeu que ele foi colocado no melhor lugar. Porque na operação ele não contribuía mais tanto, mas na imagem da empresa ficou perfeita. Até hoje você tem uma empresa brilhante em razão da atividade dele de difusor, né, da ideia, de apresentador, de gênio, que era nesse sentido. Perfeito. Então e naturalmente você passa assim, naturalmente você tem que exercer uma outra função, né, na empresa. Verdade. Você não pode mais estar lá fazendo lá petição, só você olhando e tal. Você tem que passar. E aí é importante cada vez mais a gente entender, como o João falou aí, perceber esses talentos,
né, para trazer esses talentos para dentro né, da organização. Sim. Né, é outra capacidade que só o tempo né, vai nos dando isso, para que as pessoas boas, né, a gente possa né, reter esses talentos, que é outra preocupação nossa, reter nossos talentos para que essas pessoas possam dar essa continuidade. Por quê? Porque eu tenho um cliente que né, o relacionamento é muito comigo, tipo, a gente almoça junto na semana pelo menos 3 vezes, mas já tem um filho dele que é a segunda geração. Perfeito. E eu tenho que ter uma equipe que também fale daquela forma com ele. Verdade. E por isso que é interessante a universidade. Porque a universidade eu tenho lá da 18 anos. Da riqueza. Até a linguagem. A linguagem é diferente. Eu lembro que, só para essa minha fala ainda, eu lembro que na época ainda só do jornal, eu começava sempre a assistir todas as novelas. Aí parava, porque depois eu ia para a Tribuna do Norte. Aí na Tribuna do Norte, dia de domingo, saiu o resumo da semana. Perfeito. Então eu li o resumo da semana para quê? Para poder chegar na sala de aula e saber me comunicar com os alunos, porque eles falavam, quem matou não sei o quê, quem fez isso. Eu disse, olha, foi fulano. Eu acho que foi fulano. Eu li a semana toda. Perfeito. Então eu lia contigo, eu lia não sei o quê, para poder se conectar com aquela turma. Perfeito. Porque senão... É verdade. É bacana, não é isso? Meu amigo Kelsey, eu vou agradecer mais uma vez a sua participação no Juris Talk, né? Sempre especial você estar aqui, convidado. Esse Juris Talk em especial você trouxe João Montenegro, né? Então isso para mim foi fantástico, né? Então nós vimos aí, né, o quanto o João é essa mente inquieta, né? Perfeito. Isso é muito, muito bacana. Eu fico muito feliz realmente de estar abrindo as portas aqui pelo Juris Talk, para Seu Rumo, para a Montenegro Hub, para que a gente possa realmente, a ideia do Juris Talk, na realidade, como professor também, é que a gente traga insights, ensinamentos, histórias de vida para que essas histórias possam inspirar. Eu tenho certeza que a sua história me inspira agora a Kelsey, e agradeço demais. Nesse momento a gente faz deixa a abertura, né, para que vocês possam falar com a audiência e dizer o recado final, o que é que vocês deixam aí para que a gente possa ficar cada vez mais conectado a essas figuras ímpar que nós temos no dia a dia do empreendedorismo, da gestão e dos negócios aqui do Rio Grande do Norte. Perfeito. Eu diria que a estrela fala por último, não é isso? Sim, então, João, claro. Você será o último a falar. Porque eu preciso dizer o seguinte, veja que lógica, veja o que a gente aprender. Eu converso com o João, cada vez que eu paro para tomar um café, João Paulo, eu digo sempre a ele isso. É interessante quando a gente sai inquieto. E hoje eu já anotei aqui também, seu rumo jurídico e seu rumo contábil. Verdade. Escreva aí. É verdade. Já é o primeiro insight, tá? Então, João, obrigado por compartilhar mais uma vez a sua experiência, a sua história, que ela com certeza desperta alunos de todas as áreas. Eu não tenho dúvida que a sua lógica de negócio desperta empreendedorismo, desperta gestão e com certeza direciona a carreira. Obrigado por ter aceito o nosso convite e vamos marcar a próxima. Já tem próxima, exatamente. Já tem a próxima, tá bom. Então agradeço também de forma muito, muito feliz, muito alegre. Eu estava dizendo para a Jean, quando a gente é convidado, né, a gente se sente muito honrado. E parabenizar por esse programa assim, maravilhoso. Por isso que eu estava já... Depois tem que falar com os homens sobre o programa, né? Sobre seu rumo contábil. Porque tem jurídico e aqui não tem contábil, né? Se contabilidade é o centro, então a gente tem que fazer isso. Então vamos fazer uma parceria nesse sentido. Então agradecer muito, é sempre muito bom, né? Assim, bater papo com pessoas inteligentes. E tem uma frase, assim, principalmente para os jovens, que é do livro 21 lições para o século XXI. Né, que o Val Arado diz o seguinte: no mundo inundado, né, de informações irrelevantes, clareza é poder. E para os jovens que estão iniciando, né, então a gente é rodeado, né, de tanta informação, de tanta coisa que vai tirando a gente do prumo. Então é necessário sim olhar para esse programa assim, que é fantástico, é o seu rumo, para que a gente possa ter rumo na nossa vida, porque senão as coisas vão nos, né, tirando ali da nossa meta, né, do nosso alvo, exatamente por tantas informações existentes. Então, parabéns mais uma vez por esse programa assim, maravilhoso, que eu fiquei sempre encantado. Quando saí de lá, saí copiando, eu sigo carreira solo, eu vou criar aqui seu rumo. Eu fui lá no IA e criei vários nomes. Eu tenho prova, eu mandei para Luiz, desses nomes, o que é que você acha?
Aí ele disse, rapaz, 360 contabilidade. Eu disse, opa, 360, legal. Mas seu rumo é tão bonito. Mas será que ele já registrou? Eu ia correr para registrar. Aí eu disse, não, mas não vou fazer isso agora, não. Deixa passar mais um tempo. Mas assim, mais uma vez agradecer e parabéns pelo Juristalk, né? Então, pelo seu rumo. Então, eu fico maravilhado com esse programa de vocês e pela mentalidade, pela essa capacidade de vocês de querer ajudar, né? De querer contribuir para os jovens, né? Para a sociedade, para o negócio e para a cidade, né? Para o Estado, para tudo, né? Para o país, porque quando você capacita, você está, né, buscando isso, né? Trazer novos horizontes, novas possibilidades. Fantástico. Mais uma vez, obrigado. Vocês viram aí, promessa é dívida. Eu disse a vocês Sim, que o Juristalk seria fantástico, né? Fica mais uma vez o convite para que vocês acompanhem o Juristalk, para que vocês deem ali aquele joinha, façam as suas inscrições. E a ideia é essa, que a gente faça sempre uma conversa bacana, sempre traga novidades, insights, que a gente possa trazer histórias e que a gente possa realmente crescer nesse sentido. Fiquem com Deus, até uma próxima.